Meus amigos e minhas amigas, neste momento quero cumprimentá-los e agradecer por mais esse momento de estarmos juntos na apresentação deste vídeo, tratando de assuntos de suma importância, principalmente para os nossos dias. Mas está à sua disposição a oportunidade de você estar se inscrevendo no nosso canal, para assim nós alcançarmos a maior numeridade de pessoas que seja possível. Fazendo assim, você fará com que algo de Deus vai estar alcançando mais corações neste país e em outros países da terra. Que Deus em Cristo vos abençoe, você que tem se inscrito no nosso canal, como também compartilhado, dado um like e assim compartilhando sempre das nossas atividades ministeriais. Quero tratar nesse momento de um assunto de importância para todos nós: o batismo no Espírito Santo, que causa muitas vezes controvérsias de entendimentos, de aceitação e de rejeição por parte de pessoas. Por isso nós respeitamos o conceito e o pensamento de cada um. Nós não ministramos uma reflexão nesse sentido de criar uma controvérsia ou uma dissensão, etc. Mas simplesmente de esclarecer o nosso posicionamento bíblico, a nossa visão bíblica, se tratando a respeito do batismo no Espírito Santo ou na promessa do Espírito Santo, como algumas denominações assim intitulam. Mas estamos iniciando aqui Atos dos Apóstolos, mas reverendo, não tem outra referência para se tratar desse assunto? Sim, nós vamos discorrer alguns textos até do Antigo Testamento, quando se fala da presença, atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas nós, em outro vídeo, estaremos tratando com mais detalhes sobre a Trindade, que também muitos discordam, outros concordam, mas por isso nós estamos fazendo a nossa parte e você segue a nossa linha de pensamento bíblico. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então está aqui esse texto indicativo, indicando para o futuro. O Senhor Jesus, ele dava essa indicação para o futuro. E recebereis. Mas qual é esse futuro? Exatamente depois da sua morte, a ressurreição, os dias que ele passou aqui na terra, ou passaria aqui na terra, instruindo, orientando os seus discípulos no trabalho que eles deveriam de dar em prosseguimento na evangelização, e após isso, a descida do Espírito Santo. Ao ponto que chegou o momento que ele disse aos seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Espírito Santo, ele também recebeu o título de Consolador. Por isso, ele disse aqui aos seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas. Nós observamos que o Senhor Jesus, cuidadosamente, ele não deixaria os seus discípulos
despreparados aqui na terra. Porque até então seriam homens naturais. E as pessoas naturais, elas não compreendem as coisas espirituais. Elas não entrariam numa dimensão mais contundente na revelação das coisas espirituais. Porque seriam pessoas naturais, vivendo uma natureza comum. E Jesus queria os seus discípulos dotados de toda a ferramenta necessária para alcançar o mundo de então com a evangelização. Então ele disse: e recebereis a virtude do Espírito Santo. Quando a pessoa se entrega a Jesus Cristo, o aceitando-o como Salvador, logo de imediato, a pessoa recebe, sem dúvida, a presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus passa a estar na vida desta pessoa. Mas se tratando de o batismo no Espírito Santo, é um revestimento sobrenatural. É um revestimento especial que sobrevém ao crente novo convertido ou posteriormente à sua conversão no decorrer do tempo, da jornada, sobrevém sobre essa pessoa. Um revestimento sobrenatural, um revestimento poderoso, vindo dos céus, porque até então os discípulos seriam pessoas comuns e naturais. Nós observamos os discípulos, mesmo na presença de Jesus durante os seus 3 anos de evangelização, não que Jesus não seria autossuficiente para preencher todos os anseios e necessidades dos seus discípulos. Mas nós observamos que o Pedro, durante que era aquele discípulo sempre autêntico, sempre mais autêntico do que os outros, o Pedro, ele vacilou em vários momentos. Chegou ao ponto que Jesus falou: olha, Pedro, Satanás, ele pediu para se andar com você. Mas eu roguei ao Pai para que não deixasse, para que isso não viesse a acontecer. Por que Satanás pediu para se andar com Pedro? Porque tinha brecha. Tinha brecha na vida de Pedro. Para poder, Satanás ter a ousadia de pedir para se andar com ele. Se andar é fazer a pessoa de peteca, sem dúvida nenhuma. Então nós observamos que o Senhor Jesus, ele preparava os seus discípulos para o recebimento do Espírito Santo. Isso ele deixou já para a parte final do seu ministério. Até então, durante a sua vida de evangelização, observamos que Jesus, após ser batizado por João Batista lá no deserto do Jordão, Jesus foi à oração. Ele passou 40 dias e 40 noites orando, se revestindo de poder dos céus, se revestindo da unção do Espírito Santo. E assim que Jesus ele desce ali do monte, depois de ter vencido Satanás, vencido as tentações que Satanás o tentou ali naquele monte, naquela alta montanha que eu tive a oportunidade de visitar aquela localidade. E Jesus venceu Satanás com a palavra, sempre a palavra autêntica e presente nos lábios do Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos que Jesus, saindo dali, ele já opera o primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Registra-se o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo em Caná da Galileia. Observamos que, partindo dali, os sinais estiveram presentes na vida de Jesus. Os milagres, as curas, cego enxergando, paralítico andando, mudo falando, pessoas com espírito de enfermidades, uma diversidade de espíritos de enfermidades,
que prendiam as pessoas, que amarravam a vida das pessoas. E Jesus sempre, no seu ministério, libertando as pessoas. Porque o Espírito de Deus, ele sempre esteve presente no ministério de Jesus. Nós observamos que no batismo de Jesus, Jesus recebe a plenitude do Espírito Santo. Ele recebeu. É tanto que, quando ele, naquele momento da oração, o céu se abria e uma voz dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma de uma pomba. Então nós observamos ali, nesse momento, a presença da Trindade. Jesus, Filho, a voz contundente do Pai e a presença do Espírito Santo em símbolo, em forma de uma pomba. Então nós vimos esse revestimento sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. E os discípulos não poderiam ficar sem essa ferramenta essencial, sem essa presença poderosa do Espírito Santo em suas vidas. Então nós vimos aqui em João, capítulo 14, 20, que diz assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então observe-se bem a contundência, a unidade que tinha Jesus e o Pai. Então ele diz, naquele dia, mas qual aquele dia? Exatamente posteriormente, aquele momento que Jesus estava falando, naquele dia, conhecereis, futuro, que estou no Pai, que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quer dizer, uma integração. Pai, Filho e a sua igreja. Então os discípulos ali representavam a igreja. A presença, a constituição da igreja. Portanto, Jesus disse em dado momento, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas como que Jesus estaria com seus discípulos, sendo que ele estava se ausentando para o seu trono, se ausentando para os céus? Ele não fala, estarei convosco, eu estou convosco. Todos os dias até a consumação dos séculos. Mas por meio, que forma, que maneira? Através do Espírito Santo. Quando ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mais uma vez confirmando, é a presença do Espírito Santo fortalecendo a igreja, instruindo a igreja, dando graça à igreja, reanimando a igreja, para a igreja cumprir a tarefa que deveria de cumprir aqui na terra. Então naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A revelação. Então o Espírito Santo, ele faria os seus discípulos conhecer, ter conhecimento das coisas espirituais, receber as revelações espirituais. Atos 2, 1, 4 diz assim, aí foi já lá na frente, dos acontecimentos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era uma festa realizada pelos judeus, e foi exatamente entre essa festa, muitas das vezes nós usamos até o título pentecostal. Pentecostal, alguém fala, mas a palavra pentecostal não tem nada a ver com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque a vinda, a descida do Espírito Santo ocorreu entre aqueles dias que os judeus realizavam a festa de Pentecoste, em comemoração que os judeus faziam anualmente essa festa de Pentecostes, como faz até os dias de hoje. Não vamos entrar sobre o detalhe do Pentecoste, da festa realizada pelos judeus, por isso que recebemos o título pentecostal.
Pentecostal, nossas igrejas, a igreja sempre leva o título pentecostal. Por quê? Porque caiu entre essa festa de Pentecoste a descida do Espírito Santo, que uma igreja pentecostal, ela crê no batismo do Espírito Santo, ela crê nos dons espirituais, ela crê na evidência do Espírito Santo em falar em línguas, em variedades de línguas. Então, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que no mesmo lugar? Porque antes de Jesus voltar, ele recomendou aos seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque estava ali uma quantidade enorme de discípulos, e cada um morando em cidades circunvizinhas. E ele orientou: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não poderia enviar seus discípulos, dispensar seus discípulos, sem essa plenitude do Espírito Santo, sem esse poder evidente do Espírito Santo na vida dos seus discípulos. Porque os discípulos, eles sairiam enfraquecidos, sem a virtude, sem o poder, sem as ferramentas necessárias para a evangelização, para alcançar o mundo de então. E foi exatamente o que aconteceu. Então nós vimos aqui Jesus recomendando seus discípulos para não se ausentarem de Jerusalém, e cerca de 120 discípulos ficaram orando ali no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo, conforme a promessa do Senhor Jesus Cristo. Então, no mesmo lugar, e de repente, sem hora marcada, só sabíamos que em dado momento o Espírito Santo seria enviado para estar com seus discípulos, para revesti-los de poder. E de repente veio do céu um som. Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Um vento com veemência e com impacto. Impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. Então aquele vento impetuoso começou a parar sobre aquela casa onde os discípulos estavam assentados. Glória a Deus. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então o trabalho, a ação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o enchimento de poder foi individual a cada um dos 120 discípulos que estavam ali esperando. Se eles estavam esperando, porque eles criam, eles tinham certeza que Jesus iria enviar o Espírito Santo. E eles não saíram durante uma semana inteira ali aguardando um momento da descida do Espírito Santo. Coisa gloriosa. Aleluia. Coisa fundamental. Meus amigos, é coisa esplêndida. Muito bem, vamos prosseguir aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios na dimensão do seu espírito humano. Foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Então, a descida do Espírito Santo, o recebimento do poder do Espírito Santo, tem evidência em falar em línguas, falar noutras línguas, falar variedades de línguas. Nós sabemos que línguas é um dom, tem um dom de línguas, como tem um dom de profecia, o dom de interpretação de espírito, dom de curar,
dom de operação de maravilhas, dons diversos dados pelo Espírito Santo. Assim a língua, tem pessoas que recebem variedades de línguas, que são línguas diversificadas, línguas para se edificar a si mesmo, que eu vou estar gravando um vídeo exclusivamente sobre o falar em línguas, línguas para interpretação, línguas para edificação. Tem 4 tipos de línguas que eu vou estar explicando no próximo vídeo. Por isso, eles falaram em línguas. Outros receberam variedades de línguas. Então, a evidência de um crente ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Alguém ignora essa realidade, se ignora, nós não vamos discutir, não vamos entrar na questão de aceitar ou não, porque Jesus diz que os sinais seguirão os que crêem. Quem não crê não vai ter, não vai receber. Simplesmente isso. Mas aqueles que creem buscar de coração, desejosamente, vão receberem. Porque é promessa de Jesus. Ele disse para os seus discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A presença do Espírito Santo na vida da igreja é essencial, é necessário. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é condicionado a mais a levar a palavra com ousadia, sem timidez. Levar a palavra, mesmo sendo uma pessoa indouta, mas é uma pessoa que leva a palavra com entusiasmo, com desejo, com ânimo. Tem disposição de orar, tem disposição de se consagrar, tem disposição de enfrentar as adversidades da vida. Mas o batismo do Espírito Santo não é um todo. Simplesmente é o primeiro degrauzinho que a pessoa vai adentrar na vida espiritual. Não é somente receber o batismo do Espírito Santo e dizer: estou satisfeito. Já entrei na dimensão espiritual, já falei em línguas, já recebi a promessa de Deus, a promessa do Espírito Santo, já recebi a adoção de filhos. Mas não é somente isso, esse é somente o começo, esse é o primeiro degrauzinho, porque se a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo e não continua com a sua vida de oração, não continua com a sua vida de consagração, vai se enfraquecer. Vai se manter enfraquecido. Não vai fazer a obra que o Espírito Santo desejasse que tanto ele faria no seu reino. Mas Paulo recomenda buscar com zelo os dons espirituais. Porque os dons espirituais são ferramentas necessárias e essenciais. Nós vimos os dons espirituais sempre presentes na vida de Jesus. Sempre presente durante todo o seu ministério. Então nós não somos diferentes hoje. Precisamos sim da evidência do poder do Espírito Santo. Eu diria que uma pessoa sem o Espírito Santo é como um carro sem motor, é como um veículo sem rodas, não sai do lugar, só vai ficar parado sem fazer o que é necessário que se faça dentro do reino de Deus, na dimensão espiritual. Me lembro que aos meus 17 anos de idade, desejei receber o batismo do Espírito Santo. Ainda jovem, adolescente. Mas teve uma campanha ali na igreja onde congregava, uma senhora jovem que tinha essa vocação, porque o Espírito Santo, ele vocaciona a pessoa, ele dá dons às pessoas. E essa moça, ela tinha esse dom de estar orando para batismo no Espírito Santo. É um dom. E ela fez a campanha durante a semana, de segunda a sábado. Me lembro exatamente que na segunda-feira eu fui para a igreja crendo. Eu vou para a igreja
e vou receber o batismo no Espírito Santo. E eu nasci num lar pentecostal. Eu digo pentecostal porque aos meus 5 anos de idade, quando já me entendia por pessoa, por gente, eu já via crente nas noites de vigília, aqui no estado do Paraná, recebendo o batismo do Espírito Santo. Não só uma pessoa. Jovens, irmãos novos, irmãos de idade, senhoras de idade, dons de profetizar. Minha mãe era uma senhora que tinha o dom de profecia. E quando ela profetizava, não era todo dia, nem toda hora, nem toda semana, nem todos os meses. Somente quando o Espírito Santo levava ela a ministrar uma mensagem profética. Mas quando ela profetizava, podia escrever no papel, podia escrever e esperar o seu cumprimento fiel. Porque era uma mulher que só falava o que o Espírito Santo mandava. Por isso, nos deixa muita saudade. Mas, contudo, seguindo, nas colônias aqui, no estado do Paraná, nós tínhamos culto nas colônias, porque nem todas as cidades tinham igrejas. Naquele tempo tinha muito culto nos lares, nas colônias, e os crentes se enchiam do Espírito Santo, buscavam o poder do Espírito Santo. Tinham vigílias, noites de vigílias, tinham manhãs de jejuns. Quando criança eu me lembro que meus pais amanheciam o dia e parece que eles queriam que nós jejuassem também, mas a gente ainda com seus 7, 8, 9 anos, 10 anos de idade, não tinha muita compreensão a respeito do jejum. E eles deixavam para almoçar ou fazer alimentação depois do almoço. Ou almoçava e tal, ou seja, da hora do almoço. E durante esse período não tinha o alimento em casa. E a gente nessa idade ficava sem entender. Nós saíamos lá para o meio dos cafezais, dos algodões e tal, comer mamão maduro, partir melancia, chupar e tal. E não entendia por que naquela manhã não teve café. Mas exatamente era manhã de consagração. Meu Deus! Oh, que momento, que fase extraordinária da igreja na terra, onde as mulheres se santificavam, onde os homens se santificavam, santificavam os seus corpos, santificavam em toda a essência de suas vidas. Mas voltando o caso aos meus 17 anos, busquei, quando chego na segunda-feira, não recebo, mas não saí decepcionado. Saí com a mesma fé dizendo, mas amanhã na terça-feira eu vou voltar e vou receber o batismo do Espírito Santo. De sorte que, chegando na terça-feira, que começamos a orar, se demorou 15 minutos de oração, foi muito. Mas desceu um poder tão extraordinário, aleluia, que comecei a falar em línguas, recebi para a glória de Deus variedades de línguas, e até hoje, para a glória de Deus, essa plenitude, essa graça, vem sobre a minha pessoa através do Espírito Santo de Deus. Por isso eu digo a você, não perca mais tempo. Busque esse revestimento. Este revestimento vai lhe ajudar muito, meu irmão, minha irmã. Meu senhor, busca de Deus o Espírito Santo, que você será outra pessoa. Você será outra pessoa, isso eu tenho certeza. Mas perseverar. A Bíblia nos dá a confirmação, até mesmo da salvação, para aqueles que perseverarem firmes até o fim. O revestimento, eu quero fazer uma comparação com você. Então nós estamos aqui, ó, tem essa parede aqui, ó. Tá rebocada essa parede. Então tem o reboco, tem a massa corrida. Então essa parede tem um revestimento. Esse revestimento, se for furar essa parede, o
profissional vai ter mais trabalho para furar essa parede. Por quê? Porque essa parede, ela recebeu um revestimento. Espiritualmente é a mesma coisa. Um crente cheio do Espírito Santo, revestido de poder. No próximo vídeo sobre os dons de línguas, falar em línguas, eu vou estar expondo a vocês a língua para edificação, que vai construir dentro de nós uma fortaleza espiritual. E essa fortaleza vai nos dar graça e força, um revestimento espiritual, que vai nos dar graça para nós vencer o pecado, vencer a tentação, vencer tudo que vier contra nós, através do poder do Espírito Santo. Continuando aqui o apóstolo falando, 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 10, diz assim: ora, há diversidade de dons, são dádiva do Espírito Santo, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer, o mesmo Espírito Santo, há diversidade de dons. Paulo orientando os irmãos da igreja de Corinto. Até porque a igreja de Corinto, ela tinha assim uma certa dificuldade para lidar com os dons espirituais, ou que seja, com os dons de línguas principalmente. Porque a igreja, quando começava a orar, começava todo mundo a falar em línguas. Falar em língua, todo mundo, o culto se transformava num culto onde muita gente falando em línguas num tempo só. E Paulo começou a orientar os irmãos sobre isso. No outro vídeo vamos estar orientando, vamos estar falando sobre esse episódio. Mas Paulo fala sobre os dons espirituais. Aí ele diz aqui, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o Deus que opera tudo em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Então cada pessoa recebe a manifestação, a presença do Espírito Santo ali para operações dos dons espirituais. Aí ele diz, para cada um, para o que for útil. Então o instrumento, ele está à disposição do tocador. O tocador que vai colocar as posições que forem necessárias para formar a melodia. A mesma coisa somos nós, à disposição do Espírito Santo. Ah, mas eu gostaria de ter dons. Então busque a Deus os dons espirituais. Quando você estiver preparado, no momento certo, o Espírito Santo vai te usar. Se for para o dom de cura, para curar. Se for o dom de operações de milagres, operações de milagres. Se for os dons de operações de maravilhas, ele vai lhe dar o dom. Se for dom para interpretar, de intérprete, interpretar as línguas, ele dará. Se for dons diversificados, cada um, ele vai dar de acordo com a necessidade que tiver no culto, na reunião, no trabalho que está sendo realizado. E continua aqui o apóstolo no versículo 8 dizendo, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, que nós chamamos o ministério da palavra. Tem pessoas que querem pregar, mas não receberam o ministério da palavra, que é um dom. Quer ser pregador, até estuda homilética, hermenêutica, exegese, vai para a oratória, começa a treinar, vai para o espelho treinar e tal, etc. Veja só, é dom da palavra, palavra da sabedoria. E há outro, pelo mesmo Espírito,
é dada a palavra da ciência, que é a palavra revelada. A palavra da ciência é palavra de conhecimento. Mas isso é dado pelo Espírito Santo. Não é adquirido de qualquer forma. É dado pelo Espírito Santo mediante uma vida de oração, uma vida consagrada a Deus para ser utilizado como instrumento, como vaso, no momento certo, na hora certa, que o Espírito Santo quiser. Nós não temos domínio sobre nós para fazer aquilo que o Espírito Santo quer. Existem muitas meninices. Isso é visto que tem no meio dos movimentos muitas meninices, fogos estranhos, espíritos estranhos, confundindo a ação do Espírito Santo. É por isso que nós temos que pedir a Deus o dom de discernimento do Espírito. Porque quando nós recebemos o dom de discernimento de Espírito, nós vamos discernir se aquela manifestação vem de Deus, vem do alto ou não. Se vem dos céus ou não. Então, para isso precisamos, principalmente os pastores, os dirigentes de igrejas, os missionários, os obreiros que estão à frente de trabalhos, precisam de buscar a Deus o dom de discernimento de espírito, que é um dom espiritual. É um dom dado por Deus. Se é o dom de curar, dons de operações de maravilhas, dons de variedades de línguas, como eu falei, de interpretação, enfim, tem 9 dons a serem distribuídos para a igreja. Mas a importância de tudo é que nós não podemos abrir mão dessa ferramenta tão essencial, porque a igreja, na dimensão do Espírito Santo, o pastor pode dizer, reverendo, mas eu tenho o Espírito Santo. Sim. Quando nós, disse anteriormente, quando nós nos entregamos a Jesus, já recebemos o Espírito Santo. Mas eu vou fazer um exemplo mais preciso para que possamos entender. Por exemplo, você tem uma casa de 4 cômodos e você recebe um visitante. Onde você vai receber a visita? Na sala, não é isso? Na sala. Você não vai receber a visita na cozinha, ou no quarto, ou na suíte. Não. Vias de regra, socialmente, você vai receber a visita na casa, ou na sala. Mas se você convidar o visitante, olha, venha conhecer a nossa cozinha, você deu liberdade para o visitante visitar a sua cozinha. Venha conhecer a nossa suíte. O visitante vai ter liberdade de visitar a sua suíte. Venha ter um quarto aqui de hóspede, venha conhecer. Aquele visitante é levado ao quarto de hóspede. Obviamente, aquela modesta casa foi todo o espaço da casa visitado pelo visitante, observado a presença do visitante em toda a casa. Assim é a nossa vida. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem em determinado compartimento da nossa vida. Se nós levarmos uma vida de oração, uma vida consagrada a Deus, nós vamos abrindo os compartimentos da nossa casa espiritual. Que nós somos templo, somos casa de Deus, morada de Deus. Mas se o crente não ora, ou ora muito pouco, não consagra a vida em jejum como faziam os discípulos, ter aquele momento de consagração, de concentração a Deus,
de edificação espiritual, vai ficar muito restrito. A ação do Espírito Santo em toda a dimensão da sua vida para uma limpeza geral. Para uma limpeza geral, porque a pessoa, quando aceita Jesus, precisa de que o Espírito Santo tenha liberdade de dimensionar em toda a sua casa, ter liberdade de trabalhar, de agir, de operar, de limpar as impurezas do pecado, as impurezas que os demônios, que os principados, que as potestades geram dentro da pessoa, até mesmo espíritos de doenças, de enfermidades, demônios de todo tipo que está guardado ali no corpo, na vida da pessoa, e a partir da oração são os vícios que são extintos. Quantas pessoas que estão nas igrejas, frequentando as igrejas, mas continuam fumando, outras continuam bebendo bebida alcoólica, outras continuam com palavrões. Por que palavrões? Porque lá dentro está corrompido ainda não tem a presença do Espírito Santo em toda dimensão da sua vida. Para isso precisa sim uma limpeza espiritual. Nós observamos que Jesus chegou em determinada igreja e disse, mandou uma carta para aquela igreja. Eu estou dizendo para uma igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se Jesus estava batendo na porta, porque ele estava fora. Fora aonde? Da vida dos crentes. Então o Espírito Santo não estava ali morando, habitando na vida das pessoas. Quando uma pessoa ela é conduzida pelo Espírito Santo, esta pessoa ela entra no temor e na obediência da palavra. Porque o Espírito Santo não trabalha contra a palavra. Ele trabalha para que a palavra tenha um cumprimento fiel em nossa vida. Então ele vai te ensinar, ele vai te instruir. A missão do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, é ensinar, é instruir. A missão do Espírito Santo, olha, é fundamental para nós. Ele tem a incumbência, porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Nós vimos, você no próximo vídeo, você vai ter ciência da ação do Espírito Santo, do Pai, Filho, Espírito Santo, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o Espírito Santo estava trabalhando na formação de todas as coisas. Desde a fundação do mundo, estava Jesus também trabalhando, porque ele deixou bem claro, tudo que foi feito, sem mim, nada se fez. Então, é um mistério glorioso que nos traz a revelação através do Espírito Santo, mediante a sua palavra. E eu digo a você, se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, busque. Mas busque de coração. Busque desejosamente. Busque ansiosamente, crendo, porque Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para estar nos guiando, nos dirigindo, nos orientando em toda a verdade da sua palavra, e seja revestido do poder do Espírito Santo, receba a virtude do Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo em sua vida, porque para isso Jesus subiu, foi para o seu trono e enviou o Espírito Santo para estar com a igreja, fortalecendo a igreja, enchendo a igreja de ousadia, para testemunhar, para testificar, para falar do seu nome, para levar a sua mensagem aos quatro
quatro cantos da terra, que antes dele subir, ele enviou seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Os discípulos, depois que revestiram-se do poder do Espírito Santo, foram usados minuciosamente, poderosamente. O apóstolo São Paulo se tornou um tição aceso com as ministrações, com a presença do Espírito Santo, ao ponto que a própria sombra do apóstolo Pedro, por onde passava, os enfermos eram curados. A sombra, os demônios não resistiam onde Pedro passava. Uma vida consagrada de todos eles, a vida de Paulo, de Tiago, de João, do apóstolo São João, a vida de todos os apóstolos, cheios na dimensão do Espírito Santo, passou a outra dimensão espiritual. Não perca essa oportunidade que nós temos hoje para vencer o mundo, vencer a tentação, vencer o pecado, vencer tantas adversidades que o mundo está proporcionando às pessoas. Mas o crente, a igreja cheia do Espírito Santo, na dimensão espiritual, será uma igreja que vai cumprir aquela palavra que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja na terra. Que Deus te abençoe e te guarde com a bênção e a graça do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e leve a mais pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Reverendo Moisés Olegário de Brito.